todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Cultura de Goiás. Eu sou o professor Alex e estarei trabalhando com vocês hoje o tema Transição da sociedade mineradora à sociedade pastoril. Quando eu me refiro a esse tema, é bom já entendermos o significado. Transição, passagem da sociedade, do povo, da sociedade mineradora, daquela sociedade que desde o início aí do povoamento de Goiás já começaram a praticar aí, a mineração, a busca do ouro. Então a gente vai ver a partir de agora essa passagem da sociedade que buscava ouro, que a principal economia do estado, era aí praticamente, a mineração, a produção aurífera, para a sociedade pastoril, para aquela sociedade que vai começar praticamente aí a desenvolver a agropecuária, a agricultura, uma vez que o ouro ele entrou em decadência no estado e a partir daí, começaram-se a investir na agropecuária e também na produção agrícola. Dentro desse contexto, aluno, a gente pode dizer o seguinte, que o contexto histórico, aí ao evidenciar a decadência do ouro, várias medidas administrativas foram tomadas, por parte do governo, sem alcançar, no entanto, resultado satisfatório. Então, várias medidas foram tomadas aí pelo governo para poder sanar essa crise do ouro, mas não alcançaram êxito, não alcançaram aí sucesso. Sendo assim, a economia do ouro, que era sinônimo de lucro fácil, não encontrou de imediato, um produto que a substituíssem a nível de vantagem econômica. Então, o que a gente pode observar aqui é que essa decadência, com essa decadência aí do ouro, o governo português ele procurou pegar aí toda a sua mão de obra da capitania para Minas Gerais, que ele tinha naquele momento, e passou aí a incentivar a agricultura em Goiás. Isso foi uma forma que ele praticamente aí encontrou, uma forma que ele praticamente encontrou para minimizar aí, para diminuir um pouco essa decadência do ouro, Quando a gente fala aí de capitania, a gente pode dizer que a decadência do ouro afetou também a sociedade goiana, sobretudo na forma de ruralização e regresso a uma economia de subsistência. Então, quando nós falamos aí desse aspecto aí dessa decadência do ouro, nós podemos observar que a capitania de Goiás, neste período aqui, ela passou por esse processo, Mas o que seria uma capitania, Alunos, vocês que estão me acompanhando agora nesta aula, sabem me dizer o que é uma capitania? Bom, capitania é um território concedido a um particular nas terras descobertas, Então, Goiás acaba de ser descoberto, e ele então passa a ser uma capitania. No início, capitania de São Paulo. Verificando o nosso contexto, a gente pode observar o seguinte, olha só. Só que neste momento o governo, ele passou aí por vários obstáculos, Houveram aí tentativas governamentais para o progresso de Goiás. A primeira tentativa foi aí
a legislação fiscal dos dízimos temidos pelos agricultores, tanto na forma de avaliação como na forma de pagamento. Ou seja, eles pagavam muito. Então, a gente pode observar que neste pagar muito, eles acabavam tendo prejuízos, né? O segundo item é o desprezo dos mineiros pelo trabalho agrícola muito pouco rentável. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer, alunos, que os mineiros aí, aqueles que trabalhavam nas minas procurando ouro, não queriam trabalhar na agricultura. Eles queriam aí continuar trabalhando como mineiros nas minas na busca do ouro. Então, a gente pode observar que os mineiros não tinham interesse na atividade agrícola. Eles queriam continuar buscando ouro, porque era muito mais lucro. O terceiro ponto, a ausência de mercado consumidor. Ou seja, não tinha quem se interessasse pela agricultura naquele local, naquele momento. Então, houve a ausência de um mercado consumidor, né? Houve aí essa transação comercial, a falta de transação comercial, né? O quarto ponto é aí o que? A dificuldade de exportação pelo alto custo de transporte e ausência de sistema viário. O que isso quer dizer, alunos? Para exportar, os produtos agrícolas ficava muito caro. Então, não tinha o sistema viário, pois não tinha como aí transportar essa mercadoria de uma forma rápida e mais econômica. Mas aí vocês acabam de perguntar para mim assim, professor, o que é um sistema viário? O sistema viário, alunos, é o conjunto de vias classificadas aí de um sistema de rodovias, ferrovias ou de outras formas de transportes. A partir dessa definição, estabeleceu-se que sistema viário é o conjunto de vias numa determinada região. Então, na falta de vias, né, aqui na capitania de Goiás, nós podemos observar que houve aí, né, uma dificuldade muito grande de transportar aí, né, principalmente o ouro, né? Então, para exportar também os produtos agrícolas ficava muito caro e não tinha um sistema viário suficiente para poder fazer aí, né, essa transação econômica. Dentro deste aspecto, nós podemos observar o seguinte também, alunos, olha só. Resoluções foram tomadas, mas muitas delas não saíram do papel. Aconteceu então, alunos, que depois aí vieram algumas resoluções, mas muitas delas nem sequer saíram do papel. O governo ele tentou aí implantar algumas resoluções para tentar amenizar o problema da crise, né? Pois com essa decadência do ouro, a população não só diminuiu, mas muitas se dispersaram aí pelos sertões, né? Aqueles que não queriam trabalhar na agricultura foram procurar outras formas de sobrevivência, né? Ou até mesmo, na maioria deles, foram procurar outros lugares aí que tivesse o que? Minas de ouro, que era o que eles realmente queriam naquele momento, né? Então, essas resoluções aqui é para tentar amenizar aí esse momento complicado que a capitania de Goiás estava passando. Bom, a primeira resolução foi aí a seguinte, olha só. Foi concedida a isenção dos dízimos por 10 anos aos lavradores que nas margens dos rios Tocantins, Araguaia e Maranhão fundassem estabelecimentos agrícolas. O que isso quer dizer? É que então aquelas pessoas que ficam ali nessas regiões, elas começaram a trabalhar na agricultura e teriam isenção de 10 anos, né, do dízimo, né? Ou seja, a 10ª parte, né, do que eles produziam. Então, essas pessoas aí, dessas margens dos rios Tocantins, Araguaia e Maranhão, né, se eles
praticassem agricultura ali, eles poderiam então ser isentos aí do dízimo por 10 anos. Outra resolução, a número 2, é a seguinte: deu-se especial ênfase à catequese e civilização do gentio, com interesse de aproveitar a mão de obra dos índios na agricultura. Então, o que isso quer dizer, alunos? Olha só, eles tentaram aí catequizar, civilizar os indígenas para que eles também trabalhassem na agricultura, pois era uma mão de obra muito barata, né? Então, com jeitinho, né, com aquela questão de catequizar, né, de civilizar o índio, eles queriam de fato aproveitar o que? A mão de obra deles na agricultura, ok? O terceiro ponto, olha só, a criação de presídios à margem dos rios com os seguintes objetivos: proteger o comércio, auxiliar a navegação e aproveitar aí dos naturais para o cultivo da terra. O que isso quer dizer? Então, aquelas pessoas aí que estavam ali presas, para eles também eram interessantes que trabalhassem no cultivo da terra. Por quê? Diante da crise do ouro que estava tendo, ali essas resoluções, essas medidas foram tomadas justamente para quê? Para que eles não entrassem numa crise econômica. E de fato entrou. Bom, a quarta resolução aí incrementou-se a navegação do Araguaia e Tocantins. O que isso quer dizer, alunos? Foi uma forma aí de fazer com que todo aquele produto tivesse como ir para outros lugares, né? O transporte que não tinham naquele momento, eles criaram também. Então, não bastava criar, desenvolver a agricultura ali para própria subsistência. Eles tinham também que obter lucro vendendo, distribuindo para outros lugares. Então, o transporte que não tinha naquele momento, eles acabaram também criando. E os rios Araguaia e Tocantins foram os principais rios para a navegação, o escoamento aí desses produtos agrícolas, né? O quinto ponto, aluno, é o seguinte: revogou-se o alvará de 5 de janeiro de 1785, que proibia e extinguia fábricas e manufaturas em toda a colônia. O que isso quer dizer? Então, naquele momento, não podia ter fábricas. Eles também abriram aí mão, né, disso, para que outras pessoas pudessem e quisessem vir para a região de Goiás, né? Então, praticamente aí extinguir essas fábricas e manufaturas de toda a colônia, né, de toda aí a capitania de Goiás. Para quê? Para que outras pessoas pudessem e quisessem vir para cá desenvolver também a agricultura, ok? Bom, dentro desse contexto, nós podemos observar, né, depois vieram aí novos aspectos administrativos. O que foi de fato esses aspectos? Então, o que foram de fato esses aspectos administrativos? Bom, nós vemos aí primeiro, né, por causa da enorme área geográfica de Goiás, houve aí a divisão da capitania em 2 comarcas a fim de facilitar a administração. O que significa isso? Alunos, olha só. Primeiro vamos analisar o que é uma comarca. O que é uma comarca? Comarca, alunos, é uma circunscrição judiciária sob a jurisdição de um ou mais juízes de direito. É onde praticamente funciona o poder judiciário. Então, aqui, né, por causa da enorme área geográfica de Goiás, houve aí a divisão da capitania em 2 comarcas a fim de facilitar a administração. Bom, o que é isso? Somente no ano de 1809, que o Brasil já estava em processo de emancipação política, né? A família real, né, praticamente acabara de chegar no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, né? Foi somente em 1809 que esse território foi realmente dividido, né? O estabelecimento de uma linha do correio auxiliou aí a navegação e favoreceu aí o rumo nas comunicações, que vão inclusive facilitar o aspecto administrativo dessa época, porque antes, com a alta produção do ouro, né,
nós podemos dizer que os habitantes de Goiás viam passar com frequência aí os tropeiros e mascates, né, que vinham para essa área, né, para essa região aí, onde hoje é a cidade de Goiás. E trazendo aí, inclusive, notícias de tudo que acontecia no mundo, no Brasil, na Europa, né? Mas com a queda da mineração, essas pessoas deixaram de vir para cá e a população de Goiás ficou isolada por muito tempo, ok? Vamos então no segundo aspecto. A criação do cargo de juiz de fora de Vila Boa também no ano de 1809. O que isso significa? Bom, isso porque antes a Câmara da Capital, a única da capitania, era quem administrava e faziam aí todos os julgamentos. Eles que procediam, os juízes, né? Os juízes eram pessoas leigas que não tinham consciência de seus deveres, ok? Vamos então ao terceiro aspecto. Estas novas medidas administrativas não deixaram de auxiliar a capitania que se encontrava em condições difíceis, mas não resolveram seus grandes problemas, que eram de ordens econômica, social e cultural. O que isso significa? Que eles tentaram amenizar dividindo a capitania em duas comarcas, mas mesmo assim eles não conseguiram resolver todos os problemas. Alunos, nós estamos tendo crise no ouro. É por isso que nós falamos aqui com grande veemência que o tema é a transição da sociedade mineradora à sociedade pastoril. Então, é dentro desse aspecto que nós estamos estudando. Essa transição do ouro para a atividade agropastoril, ou seja, do agronegócio, né, da agricultura e também aí praticamente aí da criação de rebanho, ok? Vamos então para o nosso próximo slide. Bom, o que a gente analisa aqui, né, quais foram aí as consequências da decadência da mineração, né? A gente pode observar o seguinte, que está evidente, né, que a decadência, né, do ouro trouxe para Goiás uma defasagem aí sociocultural. Também registrou-se a queda na importação e exportação, afetando muito o comércio, e parte da população abandonou aí o solo goiano e outra parte se dispersou para a zona rural, dedicando-se à criação de gado ou à agricultura. Então, é desta forma que houve aí as consequências da decadência da mineração aqui no estado de Goiás, né? Então, ela trouxe aí para nós um grande prejuízo econômico, um grande prejuízo sociocultural, né? Registrando inclusive a queda das importações, das exportações, né? Afetou demais o comércio local e também a parte da população abandonou o solo goiano e se dispersou pela zona rural. Por quê? Eles dispersando para a zona rural, eles começaram a criar gado e desenvolver a agricultura. Ok? Bom, alunos, conclusão. Nós podemos concluir que Goiás viveu um longo período de transição. Nós podemos concluir também que desapareceu uma economia mineradora de alto teor comercial. O ouro praticamente desapareceu. Nós podemos também concluir que nascia uma economia agrária, fechada, de subsistência, produzindo apenas alguns excedentes para a aquisição de gêneros essenciais, como sal, ferramentas e etc. Dentro desse aspecto, nós podemos dizer também que foi um momento muito difícil para o estado de Goiás, uma vez que o ouro desapareceu praticamente por completo. Nasce, conforme eu já falei para vocês, a economia agrária, que é a economia agrícola, originalmente aplicada, né, os princípios da economia, a produção de colheita e gado. Nós podemos observar também, alunos, que em particular lidava com o uso da terra, procurando aí as formas de maximizar as colheitas
mantendo uma boa capacidade produtiva dos terrenos. O que seria uma economia fechada, né? A economia fechada de um país, né, o Estado, que é aquele que não importa e que não exporta. É uma economia fechada, ou seja, é o oposto de uma economia aberta ou de uma economia de mercado livre que pode importar e exportar. Então, a economia fechada, ela não importa e nem exporta. É praticamente uma economia de subsistência, né? As economias abertas negociam com outras nações, né? Eles importam e exportam bens e serviços, produzindo apenas algum excedente, né? Quando a gente fala produzindo apenas algum excedente, o que significa? É que o trabalhador produz apenas o equivalente ao valor de sua força de trabalho e com a apropriação desse trabalho excedente pelo capital, né? Então, dentro desse aspecto, a gente pode observar, alunos, que a transição da sociedade mineradora à sociedade pastoril aconteceu dessa forma dentro aqui do nosso estado de Goiás, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido aí o tema da aula de hoje na disciplina de Cultura de Goiás, né? Eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo nesta aula, muito obrigado. Peço que vocês façam as devidas anotações, porque estarei cobrando em nossas atividades e provas. Um grande abraço do professor Alex.